flor. Hoje vamos falar aqui do nosso oráculo das flores. Boa noite, boa noite. O nosso oráculo das flores. O oráculo, ele tem uma história bem bacana que eu vou contar para vocês hoje, um pouquinho dele. Ele surgiu para atender a uma necessidade minha lá no início, quando eu comecei, que eu tinha assim algumas inseguranças que eu vou contar para vocês. Será que era só eu que tinha insegurança? É tão difícil, né, gente, quando a gente vai começar. Gente, lembrando, quem é da comunidade Master, que está aqui me ouvindo, quando a gente terminar aqui a nossa aula, não saiam, fiquem ali no nosso grupo, porque eu vou mandar o link depois aqui do Zoom, tá? A Márcia está perguntando se tem como usar o oráculo online. Gente, tem sim. Ele online, ele tem assim alguns detalhes que eu até nem preparei para a aula de hoje. Eu estava bem focada no físico, mas tem sim, tá? Então, gente, antes de eu compartilhar a tela, né? Antes da gente começar com a nossa aula. Vamos falar, então, do oráculo das flores, vamos falar de formas terapêuticas, tá? Que nós podemos aplicar a eles, e eu vou falar tanto do oráculo para quem não é terapeuta, para quem quer usar ele em seu benefício, tá? Como para quem já é terapeuta e quer aplicar na sua sessão. Lu, eu não sou terapeuta floral. O oráculo, ele pode ser útil. Eu sou reikiana, mas eu queria indicar um floral para o meu cliente no final da sessão do reiki. O oráculo é útil, muito útil. Eu trabalho com Theta Healing. No final da sessão, eu quero indicar uma essência floral para o meu cliente. É possível através do oráculo? Sim, gente, é possível. O cuidado que a gente tem que ter é que quando a gente faz uma indicação com o oráculo, a gente não está falando de terapia floral, tá? Então, hoje, assim, ao longo da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A diferença de indicar um floral, a diferença da terapia floral, tá? Gente, quem tá aqui no Instagram, entra lá no link da bio que tem o nosso canal do YouTube. Essa aula está acontecendo por lá, ok? Nós vamos compartilhar aqui os slides. Ó, a Denise está dizendo que quer muito oráculo. Gente, eu fixei aqui nas mensagens do chat do YouTube o link para o nosso oráculo, tá? Hoje ele está numa super condição de Black Friday, ok? Em comemoração à nossa aula, à nossa comunidade. E vamos fazer, então, render, né? A Cláudia está dizendo que o dia dela foi puxado lá. Aqui hoje também a gente teve que fazer algumas organizações para estar aqui, para dar certo. Então, a gente tem que comemorar, não é verdade, gente? Temos que comemorar que estamos aqui juntos, que estamos reunidos. Então, deixa eu começar contando para vocês como que surgiu o oráculo, tá? O nosso tema do mês de novembro é falar sobre recursos terapêuticos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o oráculo das flores. Na aula do dia 26, a gente vai falar sobre a radiestesia, né? A leitura do campo emocional. No dia 12, vamos ter uma live bem bacana com a Célia Gouveia sobre a importância da profissionalização, né, da terapia floral. Então, qual é o objetivo desse mês de novembro? Falarmos sobre recursos, aquilo que vai contribuir no nosso setting terapêutico. E o oráculo, a história do oráculo,
ele vem de uma dificuldade muito grande que eu tinha no início. Quando eu comecei, há 20 anos atrás, eu me sentia muito insegura na escuta terapêutica do meu cliente, né? Quando eu comecei, eu tinha muito ruído na minha escuta, porque eu ficava muito tensa. Então, eu comecei primeiro com a leitura do campo emocional, eu ia ouvindo o cliente, e aí eu ia fazendo anotações, né, das essências que ele, na fala dele, eu ia identificando. E quando chegava lá no final, eu tinha, sei lá, 10, 12 essências anotadas. E eu vim de uma escola em que sempre eu aprendi que menos é mais, tá? Gente, quem tá aqui no Instagram, vem pro YouTube que a aula tá acontecendo lá no YouTube, tá? Então, nessa, né, da forma como eu aprendi, sempre tentando olhar essa indicação de uma forma mais minimalista, selecionando mais a essência, e a gente trabalhava com no máximo 6 essências. Para mim era muito desafiador, porque eu não conseguia chegar nessas 6 essências, porque tudo que eu ouvia do cliente, eu achava que ele precisava. Tudo que eu ouvia do cliente, no meu nervosismo, eu não conseguia fazer essa escuta ativa, eu não conseguia fazer essa seleção. Então, eu anotava lá 12, 15 essências. No final, eu pegava o pêndulo, né? Vamos ver, acho que vocês devem conhecer aqui o pêndulo, esse instrumento da radiestesia. E a partir daquela lista, eu selecionava as essências que eu ia utilizar. E aí eu escrevi uma cartinha, eu dava todo um feedback para o cliente a partir disso, tá? Isso aí tudo eu vou ensinar melhor para vocês lá na aula do dia 26, tá? Na aula do dia 26 a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, e eu tinha, assim, algumas frases pré-escritas, que é o que está hoje aqui atrás no oráculo, que é a mensagem da flor, né, para o cliente. Então eu falava, por exemplo, do Oak, né? Você é do tipo lutador, não consegue dizer não para o trabalho, não para enquanto não vê as suas tarefas todas terminadas, é muito responsável, muito capaz. No entanto, é provável que seja sentido fadiga, estresse, né? O cansaço da sobrecarga, enfim. Eu já tinha esses textos pré-escritos. Por quê? Porque depois eu ia dar esse feedback para o cliente. Gente, só um pouquinho que eu vou fechar aqui o Instagram, porque ele deu, ele está travando. Então, desse material que ele já estava pronto, é que nasceu hoje essa mensagem das flores para o cliente, que é o que eu entendo, né? Eu entendo que a gente, por ressonância, a gente vai entrar em contato com a flor que melhor vai nos ajudar nesse momento e ela tem uma mensagem para nós, tá? Então é disso que nós vamos falar hoje. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a ressonância, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse processo. Então, eu trabalho com oráculo há mais de 15 anos, porque ele surgiu, né, deste trabalho do campo da leitura do campo emocional. Aí tinha um site, no site tinha a foto, né, das flores, a pessoa clicava na foto e vinha a mensagem do oráculo para ela, tá? Então, eu trabalho com esse oráculo, assim, ó, no mínimo há uns 15 anos, ele impresso, tá? Claro que ao longo dos anos, ele foi melhorando a qualidade, né? Ele foi melhorando, assim, agora tem um Prolan, brilhoso, a qualidade do papel, caixinha, né? Ele foi evoluindo, ele foi melhorando.
mas os textos não mudaram. Vocês sabem que eu já tentei revisar, eu já tentei, assim, fazer uma edição revisada, mas, assim, chega na hora, eu sento, eu leio e eu falo, gente, é isso. Então, eu entendo, sabe, que eu fui presenteada com esse oráculo, eu entendo que eu fui agraciada com essas mensagens, e aqui hoje, então, quero compartilhar com vocês esse presente, né? Um presente que eu ganhei e agora eu quero compartilhar com vocês, tá? Vocês podem ir colocando as dúvidas aqui no chat, ok? Que assim que possível eu vou responder. Então vamos lá, eu vou compartilhar. Gente, não esqueçam, por favor, não esqueçam de colocar aqui a sua inscrição no canal, colocar o seu like, tá bom? Isso é muito importante para nós, tá? E quem tem o oráculo e quem já usa o oráculo, vai contando aí pro pessoal como ele é bom, né? Vai contando pro pessoal aí de que forma ele é útil para vocês, tá? Vou compartilhar aqui a tela, então. E vamos começar a nossa aula. Vamos começar a nossa aula. Gente, confirma para mim, por favor, se vocês estão vendo deixa eu vou botar para gravar aqui. Peraí. Vamos primeiro colocar aqui para gravar. Aqui. Ok. Agora vamos compartilhar a tela. E aí vocês vão me confirmar, por favor, se vocês estão vendo a tela compartilhada e se estão me ouvindo bem. Sim? Por favor, gente, coloca aí para mim se vocês estão vendo a tela, se tá bom, se vocês continuam me ouvindo. Eu mudei de tela só para ver se vocês seguem aqui me acompanhando, ok? Sim? Então, eu gosto muito de dizer que o Oráculo das Flores é um passeio pelo Jardim do Dr. Bach. Uma oportunidade de, através das flores, perfumar o nosso jardim, através das flores, aprender. O Oráculo das Flores é um. Ai, botei aqui no coisa. Através das flores, das suas sementes, das suas folhas, né? A gente poder nutrir a nossa alma. Então, sempre que eu falo nesse workshop, sempre que eu falo sobre o oráculo, eu gosto muito de trazer essa percepção do jardim, né? E quando eu falo nesse jardim, não dá para não falar de uma frase que eu confesso para vocês que eu não sei aonde que eu li, eu não sei aonde que eu ouvi, eu não sei se eu fui presenteada por ela em sonhos, mas o fato é que ela me move e que ela ressoa na minha alma. Uma vez disse um sábio: quando não souber mais como ir adiante, deixe que as flores conduzam o teu caminho. E isso, para mim, tem sido o meu norte, a minha bússola, né? E em todos os momentos da minha vida, os momentos mais difíceis, eu tive esse consolo, eu tive esse abrigo, mas principalmente eu tive esse direcionamento das flores, e eu quero compartilhar isso com vocês, né? Então, sempre lembrando que o oráculo, ele está baseado, né, no trabalho do Dr. Bach, esse grande médico e cientista da alma,
que sabiamente nos disse que nós adoecemos no corpo e não, aliás, que nós adoeçamos na alma e não no corpo, né? Que não é o nosso corpo que adoece. Primeiro, adoecem as nossas emoções. Primeiro, a nossa alma se afasta da senda, do caminho com a sua personalidade. A alma, será que se afasta da personalidade? Não, né, gente? É a nossa personalidade, são os nossos desejos terrenos que nos afastam da nossa alma. E eu penso que nós temos uma grande missão enquanto terapeutas, que é proporcionar novamente esse encontro, né? Esse encaixe. A nossa alma novamente se sentir confortável e reconhecer no nosso corpo o nosso lar, né? O seu lar. Então, quando a gente fala dos florais, só antes da gente entrar no oráculo, a gente precisa alinhar uma informação. A gente aprende que tem o floral do medo. A gente aprende que tem o floral da culpa. A gente aprende que tem o floral que vai trabalhar o nosso ressentimento, né? Peguei aqui o Willow e estou falando do ressentimento. Na verdade, gente, não tem um floral para o ressentimento. O ressentimento é a emoção que nós estamos vibrando. O ressentimento, a amargura do Willow, é o desequilíbrio que nós estamos enfrentando nesse momento. Na verdade, a essência floral, ela tem o quê? A autorresponsabilidade, né? A energia do Willow é da autorresponsabilidade. É de eu assumir a responsabilidade pelo meu destino, pelas coisas que eu estou vivendo. Então, é uma essência que vai nos conectar com alegria, com o positivismo, com o otimismo. E é isso que tem no floral. Então, cada essência ela tem uma emoção, que essa emoção ela pode ser traduzida como a virtude. A virtude, aquela vibração que a essência vai nos trazer e que até então eu estava desconectada dela, né? Então, as essências florais, elas agem de uma forma suave, de uma forma sutil, elas elas trazem uma informação, né? Uma informação que vai atuar no nosso campo de consciência. Então, o uso das essências é muito simples. O Dr. Bach sempre trabalhou na busca desta simplicidade, né? Ele tinha por objetivo que todos pudessem acessar esse sistema de cura tão simples e não invasivo. Então, os florais, eles são totalmente naturais, eles não alteram a bioquímica do nosso corpo. Por quê? Porque eles trazem uma informação energética, uma informação vibracional. O que o Dr. Bach percebeu? Que cada essência, vamos pegar aqui, por exemplo, o Water Violet. O que o Dr. Bach percebeu? Que cada essência, ela traz uma consciência vegetal. Que as flores têm uma propriedade de aliviar, de neutralizar problemas emocionais, nos imprimindo no nosso campo de consciência uma virtude. O Dr. Bach sempre dizia, né, que ao nos depararmos com um desequilíbrio, nós não devemos lutar contra ele, e sim estimular a virtude oposta a esse desequilíbrio, para que essa virtude ela se desenvolva, ela alcance um tamanho maior do que o meu desequilíbrio. Por quê? Porque se eu colocar a minha atenção no desequilíbrio, se eu colocar a minha atenção naquilo que eu estou enfrentando naquele momento, né? Que é aquilo que eu trago na minha queixa, eu vou estar dando mais força para isso. Atenção aqui,
Não estamos falando de suprimir uma emoção, não estamos falando de negar uma emoção, estamos falando de desenvolver aquilo que eu preciso, né? Então, quando a gente está falando de essências florais, a gente está falando de um propósito que não é físico-químico, né? Mas sim uma propriedade sutil, uma propriedade que, como diz o Julian Barnard, traz o espírito, né? Então, uma essência floral, ela traz a consciência daquela planta, aquela consciência daquela vibração, daquela virtude que nós conhecemos, mas que no momento do desequilíbrio nós nos esquecemos, né? Nós perdemos contato com aquela virtude. Então, vamos pegar aqui o Water Violet, né? O desequilíbrio é o afastamento, né? Aquela sensação de autossuficiência, que eu dou conta sozinha, que eu não preciso das pessoas, né? Esse afastamento social. Ela é uma planta aquática, né? Então, o Water Violet, quando ele está no desequilíbrio, ele está ali no mundinho dele. Vocês já repararam que aonde tem uma planta aquática, por exemplo, num açude, num lago, né? Até num tanquinho de planta, é uma espécie que tem ali. Dificilmente a gente vai ver duas espécies de plantas aquáticas compartilhando o mesmo local, né? Outra característica das plantas aquáticas, as raízes delas são soltas. Elas não são raízes que se agarram na terra, né? Então, são almas muito livres, mas em contrapartida, essa liberdade, quando não cuidada, quando ela não está na medida certa, no equilíbrio certo, ela vai nos levar ao quê? Ao afastamento social. Então, o que que essa consciência ela vem nos trazer? Ela vai nos trazer a virtude do compartilhar, né? Eu sempre digo que a mensagem do Rockwater é: eu me permito que você me conheça e me abro também para conhecer você, né? Então ela tem uma mensagem, a planta ela tem um potencial, a essência, um potencial positivo, né? E a flor ela sempre vai nos mandar um recado, né? Então, no caso, qual é o recado do Water Violet? Em geral, você é uma pessoa calma, confiante, discreta, independente, inteligente, reservada, talentosa, mas não admite interferências na sua vida. E muitas vezes por isso é taxada de orgulhosa ou arrogante. A energia dessa flor sugere que é tempo de comunicar, de dividir, de participar e conviver com as pessoas de uma forma leve, aberta e alegre. Disponibilize aos outros a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu talento. Abra-se para interagir e trocar experiências. Então, gente, cada flor, né? Cada uma das flores do Dr. Bach, elas têm uma mensagem, elas têm algo que elas vêm nos mostrar, que elas vêm nos falar ali no oráculo, né? Então, cada uma dessas flores, elas trazem essa consciência vegetal, essa propriedade muito sutil e que ela é curativa para a humanidade. E de que forma a gente entra em contato com essa informação, com essa energia? A partir da ressonância que as flores despertam em nós, né? O Julian fala que as plantas elas são mais do que uma metáfora, elas representam um pensamento, né? Eu vou além, eu diria um sentimento, e elas são uma presença física numa forma de sentir, né? Então, quando a gente está falando das flores, as quais dão origem, né, às essências florais do sistema do Bach, a gente está falando de forças em ação da natureza, né? Forças que trazem uma informação desse mundo sagrado, desse mundo natural, né?
dessa força divina. E como que nós vamos receber essa força curativa? Através da ressonância. O que que é a ressonância? Dois corpos que tenham o mesmo padrão, vibram e ressoam juntos, né? Então, quando a gente está falando de ressonância, a gente está falando de uma transferência de energia. Nós temos um sistema radiante, que no nosso caso aqui é a essência floral, né? Esse sistema radiante indutor, ele vai acionar o corpo que vai receber essa informação, né? Então, gente, se a gente for pegar aqui como exemplo, diapasão, né? O que que acontece? Uma Um diapasão, ao ser acionado, ele vai acionar este segundo, que vai acionar esta bolinha, que seria uma bolinha de isopor, através da vibração. Então, gente, aqui, ó, nesse primeiro diapasão, a gente está falando o quê? Eu tomei uma gota do floral. Este segundo, ao ingerir a essência floral, o meu corpo aqui vai receber essa informação. Esta bolinha aqui são as nossas células, são as nossas águas, é o nosso sistema circulatório, o nosso sistema elétrico, né? Os pulsos energéticos do nosso corpo ativando a sua vibração. Então, ao ingerir a essência, eu vou sentir essa vibração. Então, é muito fácil, né? Às vezes a gente está atendendo alguém e fala assim para a pessoa: você tem que ter coragem, né? O Mimos é uma essência que fala muito. Cadê o Mimos aqui? Vamos pegar o Mimos. O Mimos é uma essência que fala muito da coragem, do caminhar pelo mundo, né? Passos fortes, a gente se aventurar pelo mundo, né? E como que a gente faz isso quando a gente não conhece esse sentimento? Eu gostaria muito de caminhar pelo mundo com passos seguros, eu gostaria de ser mais espontânea, eu gostaria de me aventurar mais, mas como, se eu não reconheço esse sentimento da coragem, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente faz? E é exatamente aqui que vai entrar o floral. Ao ingerir a essência do Mimulus, né? O primeiro diapasão, a essência floral. O meu corpo, o segundo diapasão, vai receber aquela vibração. A vibração vai alterar aquilo que o meu corpo está vibrando, as minhas células, as minhas águas, os meus tecidos, né? Os meus impulsos energéticos, a minha corrente bioelétrica. Tem uma aula sobre isso que eu dei na comunidade, que é sobre se florais são essências quânticas, onde eu expliquei melhor, de uma forma mais detalhada, toda essa informação. Lá na nossa comunidade Master, eu acho que tá essa aula. Se não tá, vai entrar lá, tá? Mas o fato, gente, então, é que isso aqui é ressonância. E de que forma, então, o Dr. Bach ressoou? Como que ele sentiu que o Mimulus era capaz de nos dar essa coragem, né? Essa espontaneidade? Na verdade, o Dr. Bach, ele trazia dentro de si esse padrão vibratório, desculpe, assim como todos nós, né? Nós temos esse padrão. Nosso eu superior tem esse padrão, né? O Dr. Bach falava da tríade. Eu superior, alma, eu inferior, que é o nosso corpo. Então, assim como o Dr. Bach, nós trazemos dentro de nós essa vibração. E de uma forma intuitiva e corajosa, eu diria, ele se permitiu compreender algo sem raciocinar a respeito, ou seja, sem usar
o raciocínio lógico, né? A mente cartesiana para encontrar uma resposta. Ele se permitiu chegar a esta resposta a partir de dados incompletos e até mesmo imprecisos, né? Ou seja, ele ressoou, ele aceitou o chamado das flores e sentiu este efeito no corpo dele. E é exatamente isso que vai fazer com que, diante do. Isso é o que vai fazer com que, diante do oráculo, ao trabalhar com o oráculo no meu cliente, ele vai buscar qual dessas essências é aquela que vai despertar aquele padrão vibratório que ele precisa. Lu, como que isso vai acontecer? Exatamente como o Dr. Bach. Ao olhar a flor, o cliente vai sentir o chamado daquela flor. E daqui a pouco a gente vai falar de formas de usar este oráculo, tá? Eu vou apresentar para vocês duas formas para vocês usarem para si e mais 4 formas para vocês usarem com os clientes de vocês, ok? Então, gente, por favor, me ajudem aqui, se inscrevam no canal, deem o like de vocês. Antes de eu seguir adiante, me falem se até aqui esse conteúdo fez sentido para vocês, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui para vocês nas perguntas, e aí. Olha que lindo aqui, que amo dizer que vou florir para nutrir minha alma. Que coisa linda! Eu sou uma apaixonada pelas flores do Dr. Bach, né? Gente, eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Débora está dizendo: fiquei impressionada, pois ao utilizar foi como se as flores escolhidas chegassem antes de eu perceber que precisava delas. Exatamente. Este é um princípio muito importante quando a gente está trabalhando com a escuta da alma, tá? Então, gente, vamos entender um pouquinho, né? Lu, quando eu uso o oráculo, eu estou fazendo terapia floral ou eu estou fazendo uma indicação de floral? Qual é a diferença? A gente vai entrar um pouquinho agora nisso, eu vou explicar para vocês, tá? Quando a gente fala de terapia floral, a gente está falando de um processo terapêutico, a gente está falando de uma escuta ativa. E sim, a gente pode usar o oráculo como um condutor de diálogo, a gente pode usar o oráculo de uma forma muito bacana dentro da terapia floral. Mas, para aqueles que não são terapeutas, aqueles exemplos que eu dei lá no início, Lu, eu sou reikiana, eu ainda não uso os florais. Eu posso ajudar o meu cliente? Ele pode sair da minha sessão de reiki com essência floral? Sim, a gente pode usar o oráculo e oferecer para ele um caminho para que a alma dele ressoe com as flores. E diga qual é a essência que melhor vai ajudar ele nesse momento. Mas, gente, a gente tem que ter claro que isso não é terapia floral. Isso é uma indicação de um floral, né? Porque a terapia floral, ela envolve um processo terapêutico e ela envolve uma escuta, tá? Mas sim, nós podemos usar o oráculo para indicar para o nosso cliente. Lu, eu trabalho com tarô. Eu posso usar o oráculo para indicar uma essência floral para o meu cliente? Pode, da mesma forma do exemplo anterior. Mas, gente, tenham sempre em mente que um processo terapêutico é o que faz a terapia floral, tá? Mas nós vamos aprender como usar o oráculo das duas formas, ok? Então, como que é um processo tradicional, convencional da terapia floral, né? O cliente chega com uma demanda,
ele tem uma queixa, né? Ele tem uma dor emocional e o terapeuta vai fazer essa escuta e a partir dessa escuta ele vai montar a fórmula do cliente, tá? Na nossa comunidade Master tem uma aula bem bacana o mês passado que a gente deu sobre o terapeuta de excelência, aonde falamos inclusive desse processo terapêutico e como que ele funciona, tá? O terapeuta floral, ele vai conceber essa fórmula, né? Ele vai montar essa fórmula para o cliente a partir desta escuta, né? E no frasquinho, então, vão conter as essências que melhor vão ajudar o nosso cliente dentro desse processo terapêutico, dentro desse processo de anamnese, tá? Eu não vou entrar nisso hoje, porque não é o objeto da nossa aula, né? Então, para quem quer se aprofundar nesse tema, tem lá na nossa comunidade Master, tem o conteúdo sobre isso do mês de outubro, e também a gente tem o curso Terapeuta de Excelência, tá, gente? Não vou entrar nessa aula hoje. Quando a gente está aqui e a gente está usando o oráculo, o que que a gente está fazendo? A escuta da alma, né? Quando eu estou trabalhando com aquilo que está a nível consciente do meu cliente, a gente está trabalhando com a queixa, com aquilo que conscientemente ele sabe que está incomodando ele, né? Quando a gente usa o oráculo, quando a gente usa a leitura do campo emocional, a gente está falando de uma escuta que vem de um lugar mais profundo, de um lugar que muitas vezes, como disse a colega aqui no chat, né? Eu nem sabia que eu estava me sentindo assim. Quando eu dava o curso presencial, eu tinha por hábito, sempre na primeira aula, eu abria o oráculo. Não sei se tem alguém aqui comigo que foi dessa época, ainda dos presenciais. Eu tinha, né? Eu sempre abria o oráculo e pedia que os alunos escolhessem uma carta, que seria aquela essência que estaria chamando eles naquele momento, né? Porque nos cursos presenciais e no online também, mas nos presenciais eu não abria mão que o aluno fizesse o seu processo, né? Que ele tomasse as essências para ele sentir o processo. No online eu também sempre estimulo isso, mas no físico ali, no presencial, a gente já preparava e o aluno saía da aula com o floral na mão, né? Porque, como a gente estava falando, a terapia floral ela envolve todo um processo terapêutico e uma formação, né? Um conhecimento, um estudo continuado para esse fim. E era muito surpreendente, porque muitos às vezes tiravam determinada flor e diziam assim: Meu Deus, eu não sabia que eu estava sentindo isso, mas agora que eu li fez todo sentido, né? Outras vezes acontecia da pessoa tirar a carta e dizer assim: não, mas isso não tem nada a ver comigo. E eu sempre pedia: eu vou te pedir um voto de confiança. E você toma a essência. E no nosso próximo encontro você me conta como é que foi. E, gente, assim, eu nunca tive um feedback negativo em todos esses anos. Eu nunca tive alguém que tomou a essência a partir dessa escuta, a partir dessa escolha, e que me diga assim, não aconteceu nada, eu não senti nada. E eu vou dizer para vocês que a campeã das pessoas, quem que vocês acham que é a campeã das cartas, da pessoa escolher e achar que não tem nada a ver com ela? Estou procurando ela aqui para mostrar a imagem da flor para vocês. Quem que vocês acham que é a campeã? Que a grande maioria, quando escolhe aquela carta, olha e diz assim: não, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. E aí eu peço, né? Esse voto de confiança e a pessoa volta assim encantada com o que ela descobriu a seu respeito. Gente, acredite se quiser, é o Gorse. O Gorse é o campeão
das surpresas, né? A pessoa tira a carta, ela lê. Olha só, vou ler para vocês a mensagem do Gorsi, tá? O que que o Gorsi nos diz? A mensagem dessa flor diz que temos que manter a esperança. Mesmo que neste momento você não acredite em mais nada, não creia que possa haver uma solução, saiba que devemos lutar com ânimo e perseverança. O potencial positivo dessa essência é despertar em nós o sentimento de fé e confiança na nossa força interior. Não desista, sempre há esperança. Tenha força e acredite no divino, né? As pessoas tiravam essa carta, olhavam e diziam: Não, mas eu não sou essa pessoa. Eu não me sinto assim. E aí, gente, ela começava a tomar a essência e vinha com relatos lindos. Por quê? Porque o Gorse, ele tem uma característica no gestual dele que eu acho muito bacana. O Gorse, muitas vezes, ele tá verdinho, né? Ele é um arbusto, ele tá verdinho das extremidades, só que por dentro, no caule, ele tá secando, né? E quantas vezes na nossa vida a gente tá assim e não percebe? A gente está ali no automático, a gente está ali no dia a dia, né? E não percebe que estamos nos afastando, que a nossa seiva, né? Que a nossa força de vida está se apagando. Então, o Gorse é uma essência que normalmente, assim, quando a pessoa escolhe ali no oráculo, ela traz um despertar muito lindo. E tem uma que ela é campeã de rejeição, que as pessoas olham e fazem, ai, não gostei dessa. Elas chegam a dizer, ai, eu não gostei dessa, mas eu preciso dela, ela tá me chamando, mas eu não queria tomar ela. Quem que vocês acham que é, gente? Bora lá, conta para mim aqui no chat. Fala para mim. O Aspen. O Aspen é aquela que as pessoas olham e dizem assim: parece um bicho cabeludo. Eu não gosto dela, ela me dá uma sensação ruim. É a própria essência dizendo para nós, né? Desperte do seu inconsciente. Desperte, acorde. As flores do Aspen são voltadas para baixo, né? Elas estão. Todo o chamamento da essência é para a gente se conectar com a terra. Então, olha só como é sutil. E aí vocês vão dizer assim, Lu, eu conheço a minha prima. A minha prima é chicorenta, 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 chicorenta. Aí eu abri o oráculo para ela e não saiu o chicore. Ela não escolheu o chicore. Porque, gente, talvez chicore não seja a essência adequada neste momento. Ela pode ter características chicore, mas talvez ela precise de outras essências para trabalhar de uma forma mais superficial até que seja possível chegar lá. Então, isso é muito comum. Eu sempre digo, tanto no uso do oráculo quanto no da leitura do campo emocional. Se tu tem certeza, então não usa o oráculo. Então não usa a radiestesia, porque justamente essa informação ela vem de um lugar da onde a gente não tem controle. Essa informação vem de um lugar onde a gente não tem garantias. Então, para usar esses recursos terapêuticos, a gente tem que abrir mão dessas certezas e das nossas garantias. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o não visível. A gente está trabalhando com o não tangível. Né? E aí, a importância, eu vi que vocês falaram ali no chat de uma boa formação, né? Quando a gente tem uma boa formação, a gente sabe o porquê que aquela flor saiu naquele momento. E mesmo que ela não venha carregada de um traço de personalidade daquela pessoa, ela tem uma nuance que naquele momento, para aquela situação que a pessoa está vivendo, ela faz sentido, né? Ela está no contexto, né? Então, quando a gente está falando do inconsciente, a gente está falando daquela parte, aquela profundeza da alma que nós não temos controle
sobre ela. Então, quando a gente está usando, por exemplo, o oráculo, a gente está acessando essa informação, né? Essa informação que ela não está visível, ela não está tangível aos nossos olhos, mas sim, ela interfere e muito nas nossas escolhas, nas nossas decisões, ok? Então, gente, quando a gente usa o oráculo, a gente está falando de um instrumento de expansão de consciência. A gente está falando de um instrumento para nos ajudar a despertar essas virtudes que a gente precisa, né? Essas virtudes que nesse momento são muito importantes para nós, ok? Então vamos lá, vamos partir para o uso. Vamos entender como que é o uso das essências? Muito bem. O oráculo das flores aplicado agora, nesse momento, ao autoconhecimento, tá? De que forma a gente vai colocar ele usando para nós, ok, gente? Eu preparei um e-book bem bacana que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para ir junto com o oráculo. Por quê? Porque a gente precisa de informação. A intuição, ela é imprescindível, porque a intuição é a escuta da nossa sabedoria interior, né? É a escuta da nossa alma. Porém, gente, a gente precisa ter conhecimento. Porque quanto mais conhecimento, mais intuição. A intuição, em hipótese nenhuma, ela vai substituir o nosso conhecimento. Pelo contrário, conhecimento e intuição é igual a sabedoria, ok? Então, nesse oráculo tem uma meditação que eu não vou entrar aqui nela agora, tá? Nesse book tem uma meditação. Por quê? Porque a gente precisa dissipar os nossos controles. A gente precisa encontrar aquele lugar de quietude interna, né? Eliminar as nossas intenções, as nossas certezas. Por quê? Porque as nossas certezas são o nosso pensamento lógico, é o nosso pensamento racional. E ele nos trouxe até aqui. Vocês concordam comigo? Que ele nos trouxe até aqui? Quando a gente está fazendo essa escuta da alma, a gente está buscando justamente uma informação que ela vai além. Ela vai justamente de forma a nos contar algo que a gente não sabe. Eu sempre digo assim que é aquele sussurro da nossa alma, sabe? É, eu já conheço todas as flores e talvez alguns de vocês também já conheçam. Nesse caso, gente, eu literalmente embaralho as cartas, tiro elas da minha vista, tá? E escolho aleatoriamente, ó. Vocês estão vendo? Estou olhando aqui na câmera, tá? E as cartas estão aqui, ó. Eu estou sentindo a energia delas, porém eu não as estou vendo, porque com certeza eu conheço todas elas, né? Então, para mim, é dessa forma que eu uso. Para quem não conhece as cartas, as flores, desculpe, a minha sugestão é abrir as 39 cartas na mesa, tá? Porque eu trabalho com o Rescue também. E como vocês podem ver, elas são pequenas, tá? Por que que elas são pequenas? Para que a gente possa trabalhar na mesa, para que a gente possa. Eu tenho alguns oráculos que eu gosto, que eu conheço, que eu acho bem bacana, mas eles são muito grandes. Então, para a gente trabalhar com 30, alguns têm 38, outros têm 39, né? Eu tinha muita dificuldade de espaço, tá? Ainda mais que eu atendia em vários locais. Então, às vezes, e tinha locais que a gente tinha um mais espaço, outros menos. Então, eu desenvolvi um tamanho de forma que fosse fácil de me adaptar nos mais diferentes locais em que eu estivesse, tá?
Para quem não conhece as flores, a minha sugestão é abrir as 39 cartas na mesa, tá? E aí, depois de fazer a meditação, olha cada uma delas, sente a energia delas e vê qual delas realmente vai chamar por você, tá? No e-book eu também ensino como é que a gente faz para pedir essa essência. Mas o que eu quero falar para vocês, né? Nessa meditação, tem uma coisa muito bacana que a gente pode fazer enquanto as cartas estão abertas, ou, no meu caso, como eu disse que eu já conheço, né? Trabalho com elas de olhos fechados ou sem olhar, que é pedir ao oráculo que a gente precisa. Então, por exemplo, eu posso pedir: que flor pode me ajudar neste momento, né? Vamos supor que eu estou lá preparando a minha tese do mestrado. E eu estou com muitas dificuldades de começar, já deveria ter começado. Eu posso me concentrar nessa situação, não naquilo que eu acho que eu preciso, mas me concentrar na dificuldade que eu estou enfrentando e pedir quais as flores que podem me ajudar nesse momento, né? A gente pode, inclusive, trabalhar por etapas. Eu posso pedir qual é a flor que pode me ajudar nesse momento com a minha ansiedade alimentar. Aí eu posso tirar uma carta. Eu leio, eu entro em contato com aquela mensagem, eu sinto ela no meu corpo, e aí eu posso pedir qual a ajuda que eu preciso para essa situação, para mim entender melhor isso. Então, a gente vai trabalhando com o oráculo de forma a ir conversando com as flores. E isso nós estamos falando para o uso pessoal. E isso a gente está falando para o autoconhecimento, tá? O que é importante? Não ter pressa, aquietar a alma e uma escolha uma carta, sinta, leia a mensagem, sinta no seu corpo aquela mensagem. Como que o teu corpo fica quando tu lê aquela mensagem? Ele expande, ele retrai. Se retrai, que parte do meu corpo retrai? Essa energia, eu sinto que está dentro ou fora de mim? Tá? Pessoal assim da Master, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso na nossa aula, tá? O que a gente vai olhar agora? E, Lu, como que eu uso o oráculo das flores no meu setting terapêutico? Como que eu vou trabalhar com o oráculo das flores com o meu cliente? A primeira coisa que eu gosto muito, tá? E eu uso bastante, eu até fiz um vídeo falando, convidando para aula sobre isso. Deixa eu pegar aqui as duas cartas. Por exemplo, a gente percebe que o cliente sente, ele relata um cansaço, tá? Mas ele tá confuso e eu não consigo distinguir se o cansaço dele, por exemplo, é um cansaço Hornbeam, que é aquele cansaço, né, que eu sinto quando eu vou pensar nas coisas que eu tenho para fazer, ou se é, por exemplo, um cansaço Olive, aonde efetivamente existe uma exaustão física. O que eu faço? Eu mostro para o meu cliente as duas flores. Peço que ele respire um pouquinho, que ele sinta esse cansaço dele, de que forma esse cansaço está no corpo dele e escolha qual das duas flores melhor vão poder ajudar ele nesse momento, né? Então, gente, quando a gente está na dúvida entre duas ou três flores, eu gosto muito de usar o oráculo dessa forma, tá? É, Vamos ver. Vocês estão me perguntando, eu estou vendo aqui no chat. Gente, eu consigo ler alguma coisa aqui, tá? Depois eu vou ler com calma e vou respondendo vocês. Se dá para usar no atendimento online? Dá sim.
esse é um formato, gente, que eu uso muito no atendimento online, tá? Muito mesmo, que é mostrando, conversando com a flor. Eu gosto muito de mostrar para o meu cliente no atendimento a flor, a energia, como é que é o gestual dela, né? Eu uso muito o diálogo como o oráculo, desculpe, como um condutor de diálogo, tá? Uma forma bem interessante de usar o oráculo, eu aprendi há muito tempo atrás com uma professora, que era o passar as cartas. O que é o passar as cartas, gente? Aqui a câmera eu não tenho como fazer isso, mas como que eu faço isso no online com a pessoa, tá? Se você que está aqui agora me assistindo, eu sei que a minha câmera aqui tá pequena, tá? Porque a gente está com a imagem, mas considerando que no atendimento online a gente está com a câmera toda na tela, né? A nossa imagem está toda na tela. Então, o cliente está me enxergando, está enxergando as cartas. O que que eu vou fazer? Eu vou passar as cartas e vou pedir para ele que para cada imagem ele vai ter 3 opções: gostei, não gostei ou é indiferente. O que que eu não gostei? Não quero. O que que eu gostei? Senti uma expansão, tá? Indiferente é como o nome diz. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou passando as cartas e ele vai me dizendo, por exemplo, gostei, vem aqui para minha direita. Indiferente, larguei aqui no meio. Não gostei, vem para a esquerda. De forma que a gente vai fazendo montinhos. Lu, mas o primeiro montinho ficou 15 cartas no gostei, 3 no não gostei. Não tem problema. Junta de novo, junta esse saldo, tá? E vamos fazer o mesmo processo. Até a gente reduzir para 6, 8 essências. Aqui é interessante de vocês avaliarem que aquela que o cliente não gosta, isso tudo tá no e-book, tá, gente? Que aquela que ele não gosta, normalmente são desafios, são questões, sabe? São gatilhos que ele tem evitado de entrar em contato. Então, elas são cartas bem importantes. Porém, não, às vezes não dá para dar 6, 8 deste grupo. O que que eu sugiro, né? Vamos procurar o equilíbrio? Vamos colocar, por exemplo, 3 das que eu não gostei, sabendo que ali tem um ponto bem desafiador, e vamos entender que aquela que eu gostei, elas trazem virtudes, aliados, né? Elas trazem forças, sentimentos que vão ser meus aliados para trabalhar com as que eu não gostei, ok? Perguntas e respostas. Esse é um formato que eu gosto bastante de usar também, que é quando eu abro as cartas, tá? E peço para o meu cliente, entre em contato com o que você traz de queixa agora, nesse momento, né? O que que você está sentindo na sua alma? Aí eu peço que ele tire uma carta. E aí eu falo para ele sobre aquela carta, né? Então vamos supor que ele escolheu o Chicory, né? Então eu falo que o Chicory é uma essência que fala de uma posse, de um sentimento possessivo, de uma pessoa que busca formas de garantias de amor, né? Que o Chico é uma essência bem bacana, porque ele nos ensina o amor livre. Aí, gente, aí entra de novo ser terapeuta floral, porque se eu sou terapeuta floral, eu tenho perdão, não é consciência, eu domino as essências e eu tenho profundo conhecimento na natureza humana. E aí eu vou o quê? Conciliando as informações e vou traçando esse diálogo com o cliente, né? Aí eu peço para ele, vamos escolher uma segunda carta? Vamos entender por que que você está se sentindo assim? Aí ele tira o beat. O beat fala muito de uma intolerância, não é verdade? O beat
fala muito daquela pessoa que está vendo tudo cinza à sua volta, uma pessoa muito crítica. É, quem sabe toda essa criticidade não vem dessa insegurança do Chicory, né? Porque o que, que o Chicory faz? Ele acaba muitas vezes criticando o outro para que ele perceba, o outro perceba a importância do Chicory, né? O quanto o Chicory é importante na vida dele, o quanto ele não pode viver sem o Chicory. Aí eu peço então para o meu cliente para que ele escolha mais uma carta. De que forma a gente pode lidar com isso? E aí ele escolhe o Mimulus. O que, que o Mimulus diz para ele? Tenha coragem, né? Seja mais espontâneo nas suas relações. Não tenha medo de dizer para o outro como você se sente. Vocês perceberam, gente, que nesse sistema de 3 cartas, a gente tem que ter uma habilidade de ir conduzindo esse diálogo e percebam que eu saí um pouquinho daquela visão da flor, eu estou trabalhando em cima daquele tema. Então, eu relacionei, a primeira carta que ele escolheu foi o Chicory. Eu relacionei o Beat àquele contexto Chicory. Eu relacionei o Mimulus àquele contexto Beat que está dentro do contexto Chicory. Eu sei que é um pouco desafiador. Eu não sei como que está chegando isso para vocês, eu não sei de que forma essa informação está chegando aí para vocês, né? Mas isso aqui é uma coisa que a gente tem que treinar. Esse aqui talvez seja o mais difícil, o mais desafiador, tá? Mas aqui a gente tem que treinar. Os próximos eu prometo para vocês que são mais fáceis. Quando a gente está trabalhando, a gente também pode analisar uma situação, tá? E de que forma a gente vai fazer isso? De novo, eu vou pedir para o meu cliente que se concentre, vamos fazer a meditação, vamos chegar nesse lugar de quietude, de calma, né? E ele se concentre no momento atual dele. E aí eu vou pedir que ele tire uma carta. Aí, gente, eu tô vendo que vocês estão pedindo ali, Lu, online, como que eu consigo usar o baralho online? Ou eu vou passando as cartas naquele formato, ou eu sei que eu tenho 39 cartas aqui na minha mão. Eu vou pedir para o cliente dizer um número de 1 a 39. Ah, ele falou 15. Eu vou contar 15 cartas e vou pegar a 15ª, tá? É assim que eu faço no online. Então, o momento atual fala de fatores internos que estão bloqueando o fluxo de energia do meu cliente naquela situação, né? Como que ele está se colocando perante a vida. Então, essa primeira carta, ela fala do momento atual. Então, aqui, ó, de novo, eu peguei o Mimulus, tá? O que que essa carta fala nesse momento atual, né? Que o cliente ele está sendo desafiado a se aventurar na vida, a ser mais espontâneo, e ele tá se segurando, porque ele quer saber quais as garantias que ele tem se ele fizer isso, né? Em que ele... Aí a minha pergunta para ele normalmente seria assim, em que tu está sendo desafiado? O que que a vida tá te convidando, tá te apresentando de oportunidade e tu tá te recusando a aceitar, né? Aí eu vou pedir para ele, então, escolher uma segunda carta, que se ele está presencial, eu posso pedir, né? O oráculo está aberto na mesa, eu posso pedir. Se não, eu vou pedir que ele escolha uma carta de 38, porque vocês lembram que eu tirei uma do baralho? Se eu tirei uma do baralho, ficaram 38. Aí vamos supor que ele disse, eu quero 23, né? Aí eu contei as cartas e cheguei aqui no Wild Rose. Olha que interessante dentro desse exemplo. A segunda carta é a âncora, é um padrão de comportamento crônico, né? Ou seja, essa pessoa, ela está se colocando de uma forma muito apática na vida. Ela se acostumou a receber pouco da vida, né? Qual é o convite que o Wild Rose vai fazer para essa pessoa?
Desperte para a vida. Queira participar da vida. Deixe que o mundo conheça o teu brilho interior, os teus potenciais, né? Vamos em luta, vamos buscar aquilo que a gente quer. Venha para a vida, participe da vida. Então, olha que interessante, gente, nesse exemplo. Enquanto o Mimulus fala, traz o convite, a pessoa não vai, tá receosa, tá com medo, o Wild Rose vem empurrando, tipo, não, vamos lá, vamos despertar essa vibração, vamos acordar. Lembra que o Wild Rose tem os espinhos, naquele formato dos dentes caninos? O que ele está fazendo? Acorde! Todas as plantas que têm espinho, elas vêm literalmente nos espetando, dizendo, acorde, acorde, venha para o mundo, né? E aí, então, eu vou pedir para ele escolher a terceira carta. Vocês viram como eu sempre vou fazendo por partes? Porque eu acho importante a gente entender aquela primeira, sentir aquela energia, para então passar para a próxima, tá? Aí eu vou pedir para ele escolher então a terceira carta. O que que é a terceira carta? É a virtude, é aquilo que eu preciso desenvolver para o meu crescimento, para a minha evolução, o que que eu preciso compreender, o que que o meu ser interno pede. No online, de novo, vou pedir para ele escolher uma de 37 cartas, eu já tirei duas. Vamos supor que ele pediu a carta, sei lá, 5, empates. Olha que interessante, qual é a virtude que eu tenho que desenvolver? O que que o meu ser interno pede? Ritmo, né? Eu preciso de ritmo, eu preciso respirar, me concentrar no aqui e no agora, evitar as projeções, os IC, né? Porque uma coisa que rouba muito da nossa energia, do nosso ritmo da vida é o IC, quando eu estou sempre tentando prevenir o que vem lá pela frente. E o empate diz: respira, ritmo, e vamos lá, vamos colocar em prática. Gente, está fazendo sentido para vocês? Vocês já tinham usado dessa forma? Vocês estão. Como é que está chegando aí para vocês? Por favor, me contem como que está chegando essa aula aí para vocês. Estamos bem no finalzinho já. E por último, então, eu tinha dito para vocês que eu ia entregar duas opções para vocês trabalharem o autoconhecimento, né? E 4 opções para vocês trabalharem com o cliente. Então, eu queria falar para vocês da pirâmide das emoções. A pirâmide das emoções, ela é muito semelhante à proposta anterior com as 3 cartas, só que aqui a gente vai um pouquinho mais além, tá? A gente vai trabalhar com o momento atual, até aqui da mesma forma. A gente vai trabalhar com a âncora e a gente vai trabalhar com a voz da essência, tá? Até aqui igual. Ah, eu esqueci de falar uma coisa para vocês na anterior. Aqui na anterior, como a gente está trabalhando com 3 cartas, uma coisa que dá para fazer também é 3 ajudas, sabe? A gente pode pedir para o cliente tira uma carta para ajudar aqui, tira uma carta que ajude aqui, tira uma carta que ajude aqui. É bem legal também, tá? A Márcia está dizendo aqui que vontade de voltar para o presencial para usar o oráculo. A gente usa no online também, Márcia, porque a gente está aqui se conectando. Gente, uma coisa, quem já fez consulta comigo aqui, sabe que muitas vezes aqui, ó, eu tô com as cartas aqui, ó. Quem já fez consulta aí comigo e já viu as cartas aqui no meu na minha lateral? Eu estou trabalhando essa energia dessas cartas em mim. Isso aqui, ó, foi um jogo que eu fiz ou para mim naquele dia, ou para mim naquela semana, tá? E ele tá aqui porque a gente está vibrando. Lembram da ressonância? Então, a ressonância está ali, ela está ativa, tá? Então vamos para a última, que é a pirâmide das emoções. O que que vai entrar aqui na pirâmide das emoções? A quarta e a quinta
carta. A quarta fala de uma energia que precisa ser liberada, tá? De uma ajuda para o processo, algo que eu preciso ressignificar ali na minha âncora, tá? Principalmente. E a quinta carta fala do caminho, onde que eu vou chegar. O que, que vai mudar na minha visão de mundo? O que, que eu tenho em abundância? Qual é a virtude que vem? Qual vai ser o resultado desse caminho, né? O que, que vem para que eu possa entregar para o mundo depois desse ciclo, né? Tô adorando, gente, porque eu tô conseguindo ler aqui, eu tô adorando. Vocês estão dizendo que tô adorando, eu tô adorando mais ainda. Então, gente, eu estou muito feliz. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Pedir para os terapeutas da nossa comunidade Master que venham agora aqui para a nossa sala, aqui no Zoom, para que eu possa responder, ajudar a tirar as dúvidas de vocês. Já estou passando o link lá no nosso grupo, tá bom? Gente, para quem me acompanhou até agora aqui no YouTube, muito obrigado pela presença de vocês. É muito importante ter cada um de vocês aqui. Vocês são uma inspiração. Eu gosto muito de estar aqui. Eu tenho sempre muito prazer de estar aqui dando aula para vocês. E os comentários, enfim, né? Compartilhem essa aula, falem da nossa comunidade, convidem outras pessoas para estar aqui na nossa comunidade, porque a gente está aqui para aprender, para compartilhar o nosso conhecimento, tá bom? E se vocês têm qualquer dúvida se vale a pena ou não o oráculo, eu digo para vocês com toda certeza, vocês não vão se arrepender. Eu ofereço aqui a garantia para vocês. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão ficar surpreendidos, tanto com o uso para si, para o seu autoconhecimento, quanto no setting terapêutico, tá bom? Eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Lembrando, gente, que estamos com a nossa pós-graduação, com as inscrições abertas, as aulas ao vivo começam em março de 2025, tá? Eu espero que cada um de vocês possa estar conosco nessa pós, porque o conhecimento transforma vidas e nós, enquanto terapeutas florais, nós, enquanto profissionais, temos que sim sempre dar um passo além, ir um passo adiante, aprofundar o nosso conhecimento, né? Não só nas essências florais, mas principalmente nesse setting terapêutico. Não sei se quem estava aqui, que assistiu a aula do Léo, do professor Léo, na semana passada, o quanto é importante, gente, o quanto é importante aprofundar o nosso conhecimento na natureza humana, e é isso que a gente tenta entregar aqui na nossa comunidade. É o que eu procuro entregar lá na comunidade Master, mas principalmente é o que eu estou muito empenhada em entregar na nossa pós-graduação. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Na próxima terça, a gente vai ter uma live muito legal com a Célia sobre a regulamentação da profissão. Espero todos vocês estejam lá conosco. Beijo, beijo!